Oi, querida! Hoje eu vim fazer um vídeo que eu acredito que seja único no YouTube. Eu nunca vi ninguém fazendo isso antes. Eu vou fazer um tour pelo meu corpo, por que não? Eu vou mostrar partes do meu corpo. Não vai dar pra mostrar tudo hoje, então talvez tenha um tour pelo meu corpo parte 2. E eu vou contar um pouco minha relação com cada parte, falar minha relação com o meu corpo. Hoje em dia que eu sou youtuber, eu recebo muitas mensagens de mulheres, principalmente, maravilhosas. E todas elas odeiam muito o próprio corpo. E eu achei que mostrando o meu corpo e tanto que ele é bonito do jeito que ele é, pudesse inspirar você a tentar olhar o seu corpo com um pouco mais de carinho e tentar enxergar beleza em você, sabe? Dá um joinha no vídeo, querida! Então a primeira parte que eu vou falar são os meus peitos. Eu pensei muito se eu mostraria os meus peitos, até porque eu achava eles a coisa mais horrível do mundo. Eu tinha muito repulsa mesmo, eu achava horrível. Só que hoje em dia eu amo muito eles. Eu conto toda a história nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo eu recebi muitos comentários e eu vi que, tipo, grande parte das mulheres odeiam os próprios peitos, sabe? Então eu vou mostrar de blusa mesmo, porque infelizmente na sociedade as pessoas ainda não conseguiram superar o fato de que as mulheres têm mamas maiores do que os homens. As pessoas não conseguem superar isso. Os homens hipersexualizam, objetificam. Acho que se eu tô mostrando peito, obviamente pra tentar seduzir, é um negócio proibido, então eu vou mostrar aqui de blusa mesmo. E esses são meus peitos. Eu achava que eu não podia pegar assim neles, tocar neles, que ia ser algo que eu ia estar, tipo, seduzindo as pessoas, é um negócio proibido. Eu não posso fazer assim com os meus peitos. Isso aqui é proibido, gente. Isso aqui é sensual demais, sensualiza, as pessoas não sabem lidar com isso aqui. Sempre adorei ficar fazendo isso aqui, mas não pode. Você não pode ficar fazendo isso porque é muito nojento esse peito mole. Outra coisa que as pessoas têm que superar, né, gente? Peito é mole. Peito é mole. A maioria dos peitos são moles. Tem peito que não é tão mole, tem peito que é durinho, mas em geral é feito de carne. E carne costuma ser mole. O peso faz ele cair, ele, né, fica assim pra baixo. Acontece que o meu peito tem algo que os meus mamilos, eles ficam muito pra baixo. Meu mamilo também é um micro mamilo. E o meu peito, ele é daquele peito que não tem areola definidinha. Ele é aquele que vai meio que se misturando com o resto da pele do peito. E isso sempre foi uma grande insegurança. Eu queria fazer mamoplastia porque eu precisava ter a areola redonda e pequena. E tem gente que não tem gente que tem areola grande, tem gente que a areola não é definida, ela se mistura com o resto da pele da pessoa. E isso é absolutamente normal, tá, gente? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vamos para ela, a grande rejeitada. As pessoas odeiam tanto que as pessoas querem que seja negativa. Quem é ela? A barriga. A minha barriga, gente, sempre foi um caso de ódio na minha vida. A minha barriga é grande, volumosa e marca as roupas. E a minha barriga dobra quando eu sento. E eu tenho estrias na barriga. A gente cresce aprendendo que a gente precisa ter a barriga negativa. Então qualquer micro barriga positiva que a pessoa tem já é uma neura. Então vamos contar a história com a minha barriga, né? Eu odiava porque ela não era uma barriga magra, né? Tem estrias, tem bastante estrias aqui embaixo. Inclusive eu adoro ficar passando a mão. E tem essa cicatriz aqui, que foi de apendicite. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive apendicite e ficou super grave, deu problema, eu tive que ficar internada um tempão. E por muito tempo eu tive essa cicatriz achando mó de boa, sabe? Porque eu era mó grata de ter sobrevivido, porque tinha sido mó grave. Só que muita gente ficava falando da minha cicatriz, quando é que eu ia operar a cicatriz, fazer uma plástica na cicatriz e altas coisas sobre a minha cicatriz, e eu comecei a odiar muito a minha cicatriz. E o fato de que ela marca nas roupas e tudo. Só que daí depois, quando eu comecei a amar meu corpo e amar minha barriga, eu comecei a amar minha cicatriz também. Ela é muito eu, sabe? Tipo, minha barriga tem essa cicatriz, isso é muito fofo, isso é parte da minha história, sabe? E eu também fiz essa tatuagem de coraçãozinho aqui, pra quando eu olho de cima pra minha barriga, eu vejo um coraçãozinho pra lembrar que eu amo minha barriga. E eu me arrependi de ter feito tão pra cima, eu queria ter feito um pouquinho mais pra baixo, mas eu estou planejando tatuar uma coisa nesse espaço aqui que eu não vou falar o que é. Aguardem os próximos capítulos das minhas tatuagens. A próxima coisa que eu vou mostrar são algumas das minhas estrias. Eu tenho um vídeo, você pode clicar bem aqui pra ver um vídeo que eu já falei sobre estrias. Eu tenho muito amor, muito carinho por todas elas. Pelo menos eu tento ter, sabe? Eu me esforço pra ter. Eu tento lembrar que ela faz parte da minha história, sabe? Faz parte do meu corpo e, sei lá, da fisicalidade da minha vida. É isso que eu
penso. Então eu aprendi a amar minhas estrias, hoje em dia eu gosto muito delas, eu acho todas elas muito fofas. Então as primeiras estrias que eu vou mostrar são essas aqui na minha barriga, elas são meio recentes. E elas foram bem-vindas, sabe? Foi tipo uma das primeiras estrias. Tem essas e tem outras que são novas também, e elas estão sendo bem-vindas. Significa que eu tô mudando, que o meu corpo tá mudando, que a minha pele tá mudando, que o meu formato tá mudando. E tudo isso é bem bonito, sabe? Eu sou aquelas pessoas bem gratidão, gente. Eu gosto de achar beleza em tudo. Essas aqui também, que são tipo nas minhas costas, elas também são novas. E também foram muito bem-vindas. Inclusive, essa dobra das minhas costas sempre foi algo que eu odiei muito. E eu aprendi a amar muito, sabe? Hoje em dia, eu acho muito lindo que faz isso. E esse movimento e essa dobra de peles, eu realmente consigo achar muito bonito. Eu realmente comecei a gostar muito do meu corpo e ver muita beleza, assim, em coisas no meu corpo que as pessoas, em geral, acham feias. Mas eu tenho muito amor. Também tem essas estrias aqui, tipo assim, dessa região assim da minha coxa, que eu não sei se dá pra ver, porque faz muitos anos que eu tenho essas estrias, então elas meio que já não dá pra ver muito. Mas a minha pele aqui, ela é toda estriadinha. E essa foi uma das coisas primeiras que eu aprendi a amar em relação ao meu corpo, porque eu achei muito lindo. Uma vez eu tirei uma foto dessa região da minha coxa cheia de estriazinhas e eu achei muito, muito bonito mesmo, visualmente, sabe? E eu fiquei, caramba, é muito bonito, vou parar de odiar isso. E aí hoje em dia eu gosto bastante dessas estrias aqui, elas são bem significativas pra mim. A última coisa que eu vou mostrar nesse vídeo são as minhas coxas, que mesma história, gente. Nunca gostei, principalmente da parte de cima das coxas. A parte mais próxima do joelho, eu gostava das minhas coxas, eu achava elas bonitas e tal. E aí eu usava shortinho pra ir pra praia, um short meio curto assim, que bronzeava só metade da minha coxa. E aí metade pra baixo era uma coxa bonita e bronzeada, e a parte de cima da coxa, ela era branca e cheia de estria e mole, e eu odiava. E foi uma das coisas que demorou pra mim conseguir quebrar. Até porque, pelas minhas coxas serem grandes, elas roçam uma na outra quando eu ando. E isso é absolutamente natural, gente. As coxas roçam mesmo uma na outra quando as pessoas andam, enfim, normal. Só que dá muita baixa autoestima, porque as coxas que a gente vê na televisão, nos filmes, nas revistas, são as coxas, primeiro, que não encostam uma na outra, né? Segundo, que a coxa inteira tem a mesma cor, uniforme, ela é super roliça, não tem uma celulite, ela brilha. Não sei como que faz essas pernas da TV. Então parece que se você não tem uma coxa assim, você tá errada. Foi uma das últimas coisas que eu realmente consegui gostar no meu corpo, assim. Eu tirava foto, mas eu sempre dava uma disfarçada nessa coisa aqui da minha coxa, sabe? Que tipo, que é a parte... que é essa parte interna, assim, que ela é mais mole, tem celulite, se eu faço assim, ela fica assim, e trava uma na outra, e eu sempre tive muita vergonha. Agora, olhando aqui nas imagens, tá parecendo muito fofa. É uma coxa muito fofa, tem um leve roxo aqui, que eu não sei o que aconteceu. Eu tenho isso, que eu sempre apareço cheia de roxo no corpo, e eu realmente não lembro o que foi. E é isso, é uma coxa normal, tem celulite sim, tem estria sim, ela é mole sim, porque é uma coxa absolutamente natural. Foi um corpo que eu odiei muito, com todas as minhas forças. Em um certo momento da minha vida, eu decidi que eu não queria mais odiar o meu corpo, não queria mais odiar quem eu sou. E eu resolvi tentar começar a amar ele. E foram um processo aí de pelo menos uns 4 anos que eu tô nessa, de tentar e tentar muito amar meu corpo. E eu acredito que eu consigo, sim, amar muito ele. É claro que eu tenho dias ruins, eu tenho recaídas, mas hoje em dia eu entendo que muitas das recaídas que eu tenho é porque falta mesmo representatividade de corpos comuns, em geral na mídia tradicional, assim, nas propagandas, né, e novelas, e filmes, e até artistas de música. Então falta as pessoas conseguirem enxergar o corpo delas, o corpo normal, nessas pessoas que a gente costuma consumir, né, a indústria cultural. Às vezes pessoas me falam, pessoas na rua, pessoas da família, falam coisas sobre o meu corpo, inclusive pitacos não pedidos, né? Geralmente quando a pessoa dá um pitaco no seu corpo, você não perguntou. As pessoas odeiam muito o próprio corpo e, consequentemente, odeiam o corpo da outra pessoa e dá pitaco no corpo da pessoa porque ela ouve pitaco do próprio corpo, enfim. Acho que já passou da hora da gente começar a, pelo menos, tentar amar o nosso corpo e começar a ter empatia com a gente mesmo, sabe? A gente sabe que o nosso corpo é esse, a gente sabe porque ele é assim e a gente sabe que ele é nosso. Na verdade, a gente sabe que ele é a única coisa que é só nossa. Então, ao invés de a gente ficar odiando e ficar numa luta infinita contra
contra ele, contra a natureza dele, é muito bom quando você começa a amar ele. Vale muito a pena, não só pela sua saúde mental, como vale a pena também porque você começa a ter mais empatia pelas outras pessoas também. E é um processo muito lindo. Então compartilha esse vídeo se você achar que essa mensagem é importante pra alguém. Fala aqui nos comentários sobre partes do seu corpo que você gosta ou que você não gosta, que aprendeu a gostar, ou que você não gostava e aprendeu a gostar. Conta aqui as suas vivências. E um beijo, querida!